Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal e estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia com as análises dos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Silvio Navarro, Augusto Nunes, do Litoral, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Em consequência das restrições impostas pelo YouTube, não poderemos mais transmitir o Oeste Sem Filtro e demais programas da casa no canal da Oeste. Todos os nossos programas, então, serão transmitidos no perfil da Oeste no Twitter e na plataforma Rumble. Atenção, pessoal, se escreve R-U-M-B-L-E, Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue nesse outro canal. Hoje, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, confira os destaques desta edição. O plenário do STF forma maioria para manter afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, também é validada pela Corte. Ministro da Defesa, José Múcio, nega pedido de renúncia ao cargo. E você vai acompanhar ainda uma entrevista com o jurista Ives Gandra Martins sobre as novas decisões depois dos protestos de domingo em Brasília. Tem muito mais agora nesta edição de Oeste Sem Filtro. O plenário do Supremo Tribunal Federal já formou maioria para manter o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar do DF, Fábio Augusto Vieira. O colegiado seguiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Já votaram favoravelmente os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Os 11 ministros, apesar do recesso, têm até o fim da noite desta quarta-feira para depositar seus votos. Bom, antes de começar a rodada de análises e comentários aqui do programa Oeste Sem Filtro, quero informar ao nosso público que hoje o Guilherme Fiuza não poderá participar do programa, mas amanhã ele volta conosco. Quero dar boa noite ao meu parceiro aqui de estúdio, Silvio Navarro. E aí, Silvio, o que dizer dessa decisão aí do ministro do STF, que já formou maioria em relação ao afastamento do governador do DF, Ibanez Rocha, e com relação às prisões de Anderson Torres e do ex-comandante da PM do Distrito Federal? Boa noite, querida Paula Leal, querida Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite aqui, um abraço também ao Guilherme Fiuza, que estará sempre aqui conosco. Veja, Paula, essa formação da maioria, né, faltam ainda 3 ministros votarem, já era aguardada, já era esperada. A Corte, o plenário, não iria contrariar essa decisão do Alexandre de Moraes. Primeiro, eu acho que é importante a gente informar do que isso se trata. O governador do Distrito Federal fica afastado até o dia 31 de janeiro. Nesse período, também não podem entrar ônibus nem caminhões no Distrito Federal. Haverá apreensão e bloqueio de ônibus identificados que tentaram levar para o Distrito Federal pessoas ou que já regressaram para estados. Aconteceu em Mato Grosso hoje, por exemplo, com pessoas que participaram dos atos de domingo. As vias públicas todas e os prédios públicos também não poderão ter ali a presença de nenhum tipo de obstrução, e os acampamentos que foram montados ali, principalmente no QG do Exército, também não poderão ser reinstalados. Então essa é a decisão
do STF num período de recesso, mas que mantém o Distrito Federal agora então sob as ordens do senhor Capelli, que a gente já apresentou o currículo dele nos programas anteriores. Ele é um subordinado ao Flávio Dino, ligado também ao PCdoB, um militante de esquerda, foi responsável, por exemplo, quando o Fidel Castro esteve no Brasil. Ele também se declara jornalista, escreve para revistas de esquerda, para publicações com esse viés. Então, portanto, o Distrito Federal está aí sob essa tutela até o dia 31. O Anderson Torres, ex-ministro e secretário de Segurança Pública, deve regressar ao Brasil. Ele está em férias e, portanto, deve se apresentar à Polícia Federal. Foi isso que ele manifestou na sua conta no Twitter. E também teve o pedido de prisão do ex-comandante do Distrito Federal, o que, inclusive, gerou, segundo informações em Brasília, um descontentamento da tropa com essa decisão. A tropa avalia que não houve um descumprimento de ordem, uma desobediência, até porque isso, do ponto de vista militar, é muito grave, muito agudo. Portanto, que seriam decisões até com algum caráter político por parte do STF. Eu acho que essas são as informações. Aí, a partir daí, a gente pode começar a fazer algum tipo de análise, né, Paula? Veja, são 11 dias de governo e o Brasil já teve aí 1.200, 300, 400, não sabemos o número exato de presos políticos, pessoas que muitos tiveram que assinar. Nós vamos mostrar aqui até vídeos dessas pessoas, tiveram que assinar uma nota de culpa por crimes, por exemplo, como terrorismo, que é muito mal tipificado numa lei de 2016, feita a toque de caixa por causa da Olimpíada. Nós temos um governador afastado e nós temos aí um governo, do ponto de vista, né, o governo federal, que começou muito mal, mas que a gente acaba não conseguindo mostrar a que veio esse governo, porque justamente a nossa pauta acabou contaminada por conta desses atos de domingo que degeneraram em violência, finalizando aqui, mais uma vez repisando que a gente não coaduna e não compactua com nenhum tipo de depredação de patrimônio público, privado, nem de violência. Não tem como se chegar a nenhum lugar que se julga certo por meios errados. Eu quero lembrar você que nos acompanha que logo mais daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Dr. Ives Gandra Martins para comentar todos os últimos acontecimentos desde os atos que ocorreram no último domingo em Brasília. Quero dar meu boa noite a Ana Paula Henkel, voltando ao assunto então dessa decisão formada em plenário do STF que confirma o afastamento do governador eleito. E lembrando, né, Ana, que a gente já falou aqui, um governador que foi eleito com mais de 830 mil votos nas últimas eleições. Boa noite, querida Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Vou roubar o craque que o Fiuza sempre fala do Silvio Navarro. Então, boa noite, craque Silvio Navarro. Um abraço ao nosso querido Guilherme Fiuza e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, sistema acusatório no Brasil. Não temos, né? Devido ao processo legal. Também acabou, não existe. Seja para o cidadão, seja para o político, seja para governadores, seja para qualquer pessoa. Não temos mais, e acho que isso já podemos estabelecer há muito tempo. E agora fica cada dia mais claro que esse processo legal, o processo legal, inclusive, que, segundo algumas anulações da própria Lava Jato, não foi seguido. Por isso, as anulações aconteceram. Por isso, eles alimentaram esse caminho aí da impunidade no Brasil, usando exatamente essa premissa de que o processo legal não havia sido respeitado. Então, as pessoas deveriam estar livres, aguardando os inquéritos, as investigações, né? Todo o processo, todo o sistema acusatório em casa, mas isso não existe para o cidadão de bem, e aqui reforço o que o Silvio disse. Vamos continuar aqui condenando qualquer ato violento, vandalismo, criminoso, porque nós já fazemos isso há muito tempo. Então, aqui nós continuamos fazendo isso. Quem condena só agora, muito bem-vindo, né? Sobre o Anderson Torres, inacreditável, né? Um ex-ministro da Justiça em viagem, ainda não tomou posse, né, do cargo, e tem um mandado de prisão decretado. Inacreditável. De novo, onde está o sistema acusatório, o processo legal?
Como vamos sobreviver sob qualquer governo sem o império das leis e sem esse processo legal que é importantíssimo? Pode ser que lá na frente eles, olha, realmente o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi culpado, mas um mandado de prisão, assim, de cara, de ofício e atestado em corte, sobre o governador do Distrito Federal. Ontem eu até fiz uma brincadeira aqui de um print que estava rodando, né, nas redes sociais, que fala sobre o artigo 68, né, da Constituição Federal, que o governador ficará suspenso de suas funções. Primeiro, nas infrações penais comuns, se recebida denúncia pelo STJ. Segundo, nos crimes de responsabilidade, após instauração do processo pela Assembleia. E terceiro, que é o novo, quando o Alexandre de Moraes quiser. Só que esse quando o Alexandre de Moraes quiser, simplesmente a gente pode usar para tudo, né? E aí o corporativismo dentro do Supremo Tribunal Federal, esse dificilmente vai ser quebrado. Então, o que nós esperamos é que, mesmo que a maioria já esteja formada para manter, né, esse processo aí de caça, eu diria assim, aos dissidentes políticos, aos oponentes políticos e emitindo mandados de prisão, mesmo que essa maioria já foi formada, nós gostaríamos de ver pelo menos uma voz, Nunes Marques, ou duas, quem sabe, do senhor ministro André Mendonça, vozes dissidentes. Espera aí, calma, vamos respeitar a nossa Constituição. Isso é um mínimo que um ministro sério, um defensor da Constituição e das leis deveria fazer nesse momento. Quero dar as boas-vindas ao nosso decano, Augusto Nunes. Boa noite, nossa âncora Paula Leal. Boa noite, meu velho amigo Silvio Navarro, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite para o Fiuza, que já há 7 dias, né, está sob censura aí nas redes sociais, que ele não tem acesso. Bom, eu vou perguntar até ao doutor Ives, eu quero saber, e se vocês puderem me informar, eu agradeço. Eles confirmaram o afastamento por 90 dias do governador? Mesmo, acho que não vai dar tempo. 90 dias. E o novo secretário de Segurança, o interventor lá, ele vai ficar, segundo do ministro Flávio Dino, ele vai ficar também até o fim do mês. Essa é a decisão, né? 31 de janeiro. A intervenção. Intervenção. Pois bem, eu repito a pergunta de ontem, quero saber, vai ser prorrogado isso, ou ele tem que resolver em 20 dias o que deveria ser resolvido, segundo a decisão do Supremo, na cabeça estranha dos ministros que aprovaram essa punição, os problemas que não foram resolvidos pelo secretário de Segurança que estava viajando, ele não pode viajar, não pode, então o Lula deveria estar em Brasília para saber se a guarda do Palácio estava completa e em funcionamento. Tem o menor sentido, eles estão fazendo isso para deixar claro que eles podem prender qualquer um, de preferência, os que foram ministros do Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro, né? O inatacável Renan Calheiros, que era a prisão do presidente da República. Disso trataremos mais tarde. Então é o seguinte, essa é uma decisão combinada previamente, é um espetáculo de 5ª categoria planejado, já faz tempo. Vamos lá, tem uma manifestação, a gente reage assim, 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 que é para pintar o quadro. Olha só, Bolsonaro ordenou o golpe, e a tentativa de golpe que foi frustrada, né, pelo patriotismo dos ministros do Supremo e do comunista do Brasil, Flávio Dino, hoje ministro da Justiça. É isso. Eu agora embarco na dica da Ana Paula Henkel. Eu quero ouvir os 2 ministros indicados pelo presidente Bolsonaro. Supostamente, eles foram indicados a fazer com que voltasse a ser respeitada a Constituição. Eu quero saber o que eles vão dizer. E não vem com essa conversa, não, de que
já está perdida a votação. Por que eu vou falar? Porque isso aí é o equivalente, em juridiquês, à conversa fiada daquele advogado que disse que já o crime já foi cometido, punir para quê? Isso é conversa de cínico. Então vamos esperar aí finalmente, né, pela manifestação dos dois mudinhos nomeados pelo presidente Bolsonaro. Agora 17 horas e 59 minutos e é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar com o jurista Ives Gandra Martins. Doutor Ives, o senhor me ouve bem? Eu estou ouvindo perfeitamente. Quero saber se estão ouvindo bem a mim. Estamos. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. É sempre uma honra, um prazer conversar com o senhor. Essa mente brilhante, sempre trabalhando, sempre ativo. Doutor Ives, eu quero fazer uma pergunta. Nós estávamos aqui comentando a respeito da decisão agora do STF em relação ao afastamento. Então, quero perguntar ao senhor a sua avaliação em relação a essa decisão do plenário de manter o afastamento do governador do DF, Ibanez Rocha, e também em relação à prisão de Anderson Torres e do ex-comandante da PM, Fábio Augusto Vieira. Veja o seguinte, a minha posição é uma posição de divergência, o que é normal no direito, entre a visão de todos esses fatos, por parte não só da Suprema Corte, como do governo federal, e aquela como eu tenho interpretado a Constituição. Isso no direito é comum, quando há uma decisão por 6 votos a 5 na Suprema Corte, 5 ministros não concordaram com aquela decisão, que às vezes é obrigatória para todo o país. Então, a minha posição, eu vou dizer como eu interpreto, e aí, evidentemente, vocês tiram a conclusão. Em primeiro lugar, o artigo 5º do inciso 43 da Constituição declara que o crime de terrorismo, e o terrorismo é definido por uma lei 13.260, que diz destruição de prédios públicos, etc., constitui terrorismo. O crime de terrorismo são responsáveis os mandantes, os que praticaram e as autoridades omissas. A meu ver, quais são as primeiras autoridades omissas? É, evidentemente, o governo federal, porque tendo informação pela BIM daquela movimentação, e sendo os 3 poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, de responsabilidade do poder, porque no Distrito Federal se dá uma guarda que se chama uma guarda legislativa. No governo do presidente Temer, o Congresso foi invadido pelo pessoal do Sem Terras, enfim, do PT, que, aliás, eles estavam em divergência com o presidente Michel Temer pela derrubada da presidente Dilma. E o que o presidente Temer fez foi decretar o estado de emergência e, em 3 ou 4 horas, solucionou o problema e as Forças Armadas garantiram aquilo. Tendo tido a informação, pelo menos é o que eu li nos jornais, pela BIM, desde sábado, do que estava acontecendo, e com a possibilidade do serviço de inteligência detectar tudo, porque é fácil pegar o que é que está empinando aqui e lá, porque era uma multidão. A coisa mais simples teria sido o ministro da Justiça dizer o seguinte: embora a matéria seja interna, a função da defesa do Ministério da Defesa é de defender contra o inimigo externo, fundamentalmente, vamos pedir para proteger os prédios. Não serem omissos. A omissão maior, a meu ver, foi do Ministério da Justiça. Porque tendo tido a informação da BIM, o governo federal tendo tido a informação da BIM, não tomaram nenhuma providência para proteger os prédios. Não estou absolutamente de acordo com os tresloucados que resolveram fazer essas invasões. Prejudicaram o pensamento conservador no Brasil profundamente por um ato de absoluta ignorância, de falta de patriotismo, pensando serem patriotas.
Mas a verdade é que o artigo 43 diz que as autoridades que se omitiram, e o governo federal teve essas informações pela BIM, teve desde sábado que estava sendo feito, que havia esse risco, e não tomaram, o governo federal, as providências. Deveria ter dito, mesmo para o governo estadual, para o governo distrital, melhor dizendo, olha, nós vamos ter um risco, os senhores venham, tragam tudo o que há de soldados à disposição. Vê-se, por exemplo, o Estado de São Paulo, o secretário de Justiça, o secretário de Segurança, imediatamente ao ter informações, eles deram a garantia necessária, porque puseram muito mais pessoas, muito mais policiais, muito mais elementos na rua para poder. Então, na minha modesta interpretação de um professor hoje muito mais perto da porta da eternidade do que continuar aqui na Terra lutando, eu interpreto que, pelo artigo 5º, se caracterizar o terrorismo com a destruição de prédios públicos, como manda a lei, é evidente. A impressão que eu tenho é que não vão caracterizar como terrorismo, não vão aplicar a lei. Para aqueles que estão presos, isso representa algo melhor, mas é evidente que para o governo ainda melhor ainda, porque aquela omissão caracterizada no artigo 43, no artigo 5º, fica afastada. Mas eu estou convencido, enfim, dentro de todos esses acontecimentos, de que o governador não foi alertado pelo governo federal, pela BIM, aquilo que estava acontecendo, e era muito difícil alguns soldados poderem segurar aquela multidão que lá estava. Agora, o Supremo entendeu que a responsabilidade deles, não vejo como alguém que está lá pode ser responsável por omissão, já que o governo federal sabia através da BIM, mas eles não eram obrigados a saber, nem foram comunicados pela BIM, nós só soubemos lendo os jornais que a BIM já sabia disso desde sábado. Então, a meu ver, com a máxima vênia a todos os eminentes ministros da Suprema Corte, minha interpretação é um pouco diferente. Acho que não se aplicaria nem a suspensão. E se tivesse sentido a habilidade do presidente Temer, que quando foi invadido o Congresso, ter declarado estado de emergência, foi criticadíssimo pelo PT, por todos, mas graças ao estado de emergência, em 3 horas eles solucionaram o problema e em 3 horas ele suspendeu o estado de emergência. Tem uma atuação cirúrgica e que solucionou o problema sem maiores consequências. Hoje nós estamos com o país em polvorosa, porque, tendo o governo federal recebido as informações do que estava acontecendo, o governo federal não tomou as providências que teriam que ser tomadas a partir do Ministério da Justiça, daquele que cuida da segurança interna, etc., muito mais do que do Ministério de Defesa, que a função das Forças Armadas não é propriamente a segurança interna, mas a segurança externa do país. Certo. É a opinião do modesto professor de província, que evidentemente não está de acordo com aquela concepção daqueles que são os nossos iluminados ministros da Suprema Corte, a quem eu respeito muito e a quem presto vênia. Certo, só peço a gentileza aos meus colegas aqui, perguntas breves e respostas também breves, em razão do tempo mais curto do Dr. Ives nessa noite. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Ives. Mais uma vez uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela entrevista. Doutor Ives, eu gostaria de perguntar ao senhor o que aconteceu com uma expressão aí jurídica tão falada nos últimos anos, inclusive usada até para soltar o atual presidente Lula, a famosa prisão após trânsito em julgado. O que aconteceu com essa expressão nos últimos dias no Brasil? Veja o seguinte, na verdade, os constituintes, eu participei de audiências públicas durante o processo constituinte, e até hoje o relator da Constituinte, meu conselheiro no Conselho Superior de Direito da FEComércio, eles pretenderam, no artigo 5º, inciso 57, declarar que a pessoa só poderia ser considerada culpado depois do trânsito julgado de uma decisão.
O que vale dizer, os constituintes entendiam que, até o trânsito julgado, o maior criminoso do mundo não seria considerado criminoso nem culpado. Foi isso que se encontra nos debates constituintes. Com o tempo, a Suprema Corte entendeu que a decisão de segunda instância seria suficiente para já aplicar a pena, apesar de não existir um trânsito em julgado. E colocaram esta interpretação sob a alegação de que há duas instâncias, um primeiro juiz e depois um tribunal, que o recurso aos tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, já é só para discutir teses jurídicas, mas já não mais o problema dos fatos. Os fatos são discutidos nas primeira e segunda instância. O que vale dizer, como a discussão na segunda e terceira instância, na terceira e quarta instância, seriam de questões jurídicas, a interpretação da lei e não dos fatos, já se poderia aplicar a pena. E daí se começou a aplicar para muita gente, até que chegou, no caso do presidente Lula, quando condenado por segunda instância, evidentemente, se aplicou a jurisprudência, que era pacífica, na Suprema Corte, não a interpretação que os constituintes tinham dado ao inciso 57, mas a interpretação que a Constituição declarou em relação de dois tribunais diferentes, dos tribunais em que examinam direito e fatos, que é a primeira instância, e o tribunal colegiado de recurso, e os tribunais que só examinam questões jurídicas, mas não examinando questões de fatos. No momento em que resolveram refazer, nós tivemos, a meu ver, três fatos que, no caso do presidente Lula, que mudou essa orientação, vieram a determinar, digamos, o resgate do presidente Lula. Em primeiro lugar, foi o ministro Fachin. Sempre foi alegado que não tinha havido competência de foro para o juiz Sérgio Moro condenar o presidente Lula, desde a primeira instância. O juiz Sérgio Moro entendeu que o foro era competente, que qualquer juiz federal pode discutir sobre qualquer questão federal em qualquer parte do Brasil. Foi para o Tribunal Federal de Recursos e três desembargadores, ilustres desembargadores, alguns com obras escritas de grande valor no campo do direito, inclusive um deles, eu tenho livros escritos com eles, o Paulsen, decidiram que não havia incompetência de foro. Depois foi para o STJ, a mesma coisa, e no Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, se entendeu também que não havia incompetência de foro. Anos depois, o ministro Fachin entendeu que o foro era incompetente e anulou todos os processos. Daí, na mesma época, se discutia com outro relator, que era o ministro Gilmar Mendes, se o presidente Lula, o juiz Sérgio Moro, teria sido ou não suspeito, e num voto extremamente longo, detalhado, o ministro Gilmar Mendes aceitou a anulação dos processos, entre os argumentos, um de suspeição do juiz Sérgio Moro. E, por fim, o ministro Ricardo Lewandowski, porque os processos de Curitiba tinham que ir para os outros juízos, onde se entendia que a matéria teria que ser julgada. E o ministro Lewandowski, numa outra decisão, entendeu que aquelas provas que estavam no processo que levou à condenação do presidente Lula por 6 votos a 5, não poderiam ser utilizadas, porque viriam de um juiz que, enfim, tinha sido considerado suspeito para examinar a matéria. O resultado não era só esse argumento, mas o argumento principal era esse. O resultado foi que os processos foram para outras varas, em função da idade do presidente Lula. Ele teve grande parte das condenações afastadas por prescrição, e o fato de não poder utilizar aquelas provas que estavam no processo da Suprema Corte significa, ao ponto de uma juíza
eu não li a sentença, eu li apenas a notícia de jornal, então eu estou meio louvando no que eu li no jornal Estado de São Paulo, declarou o seguinte: eu tenho elementos aqui, mas não podendo utilizar, eu absolvo. E absolveu ele, mais 7 ou 8 réus que estavam no mesmo processo. O que vale dizer, não houve uma eliminação das provas contra ele. Ele não conseguiu elidir aquelas provas que estavam no processo que o levou à condenação pelo Supremo Tribunal Federal, STJ, TRF da 4ª Região e Juiz Federal. Ele teve, evidentemente, novos julgamentos e quase todos por prescrição em função da idade, e ao mesmo tempo da não utilização, não haver tempo suficiente para produzir novas provas, ele foi absolvido. Foi este o processo. Quer dizer, então, só em conclusão, não houve elisão das provas, não houve o afastamento das provas de corrupção do presidente Lula. Mas, por outro lado, houve absolvição do presidente Lula em decorrente dessa reformulação do julgamento da própria Suprema Corte, fundamentalmente a partir de 3 relatorias do ministro Fachin, no primeiro caso, num habeas corpus, a segunda relatoria do ministro, esse sim, num processo colegiado do ministro Gilmar Mendes, e a decisão do ministro Lewandowski dizendo que teriam que fazer novamente as provas produzir, já que havia sido levantada a suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, ele foi absolvido, não houve, evidentemente, trânsito em julgado, e, por fim, ele também não elidiu as provas que estavam nos processos em que ele foi condenado. Essa é a razão pela qual ele foi resgatado para poder concorrer, e concorreu e ganhou as eleições com 40% do eleitorado, porque dos 150 milhões de eleitores no Brasil, o que nós tivemos foram 40% para ele, 39% para o presidente Bolsonaro, e nós tivemos 60%, quer dizer, na verdade, 60% do eleitorado brasileiro não votou no presidente Lula. Então, ele representa, em nível de eleitorado, apenas 40% do eleitorado brasileiro, que o elegeu presidente pelo sistema eleitoral, em que no segundo turno, quem tiver mais votos é que é eleito presidente da República. Doutor Ives, eu sei que o seu tempo... Desculpe, eu sei que o seu tempo está curto. Temos tempo aí para mais pergunta? Exato. Podemos? Ser. Diga lá, Silvio Navarro. Podemos. Boa tarde, doutor Ives. Sempre uma honra entrevistá-lo. Eu queria a avaliação do senhor sobre medidas jurídicas e algumas ferramentas empregadas nas horas... Um minutinho só para poder ficar um pouco mais... Se avisa que temos 10 minutos. Perfeito. Pois não, podemos continuar. Doutor Ives, eu queria a avaliação do senhor sobre medidas jurídicas tomadas nas horas seguintes à depredação em Brasília e algumas ferramentas. Por exemplo, o afastamento aí por 90 dias do governador do Distrito Federal quando o tribunal responsável por processar um governador é o STJ. Número 2, mais de 1.200 pessoas levadas para um ginásio da Polícia Federal sem individualização de conduta. E também a questão do flagrante, que tem sido alargado e não relaxado pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso, inclusive, referendado pelo plenário hoje. Veja, eu tenho colocado que, talvez pelo fato de ser um velho professor, com 65 anos de advocacia, 58, talvez eu esteja desatualizado em relação, digamos, às novas correntes. Eu sou ainda do constitucionalismo clássico, pelo qual, na Constituinte, se pretendeu ter 2 poderes políticos, um poder de lei, que apenas teria que aplicar a lei. Confesso, e tenho escrito sobre isso, que essa corrente chamada consequencialista, pelo qual, pegando princípios gerais, esses princípios são aplicados, embora o princípio geral possa muitas vezes comportar teses opostas de acordo com aquele que interpreta, prevalecendo sobre a legislação infraconstitucional
que é produzida pelo legislativo que criou o princípio geral, na minha corrente, teria que se respeitar aquilo que é o legislativo. E nós estamos, na verdade, com essa corrente chamada consequencialista, neoconstitucionalismo, em que o poder judiciário, de certa forma, adquiriu também um papel político que os constituintes, a meu ver, não pretenderam, mas que o Supremo passou a ter. A partir daí, nós tivemos uma relativização. Nós tivemos, muitas vezes, leis sendo criadas pelo Supremo Tribunal Federal à luz da interpretação de um princípio geral, embora não criada pelo Legislativo. E, a partir daí, por exemplo, o conceito de flagrante perpétuo, como, por exemplo, mostrar flagrante aquilo que está num programa de televisão, num vídeo, algo semelhante, determinadas interpretações que são dadas, que eles entendem que é aplicação dos princípios gerais. Ora, dentro dessa linha, nós tivemos uma banalização das prisões. Antigamente, uma prisão provisória era provisória rápida, imediatamente se dava conhecimento ao advogado, que teria acesso para imediatamente tomar posição. As prisões preventivas seriam, como dizia o velho Canuto Mendes de Almeida, para aquele sujeito que quisesse fugir, entende? Então, tinha que se pegar para que ele não fugisse, mas os processos legais passariam sem necessidade de prisão. Quando eu comecei a advogar, em 1957, como solicitador, 58 como advogado, entende? Eram raríssimos. Então, nós passamos a ter um conceito de que qualquer fato já justificaria a prisão. E no momento em que, evidentemente, a Suprema Corte passou a ganhar esse papel que não tinha no passado, na época de Moreira Alves, Sidney Santos, Magalvão, Cordeiro Guerra, Oscar Correia, etc., eles passaram a intervir no processo. É uma interpretação de corrente doutrinária que não é a minha. Então, na minha posição, eu acho que, primeiro, o governador não teria que ser. Se nós tivéssemos aplicado de imediato a garantias, se tendo sido alertados desde sábado que isso ia acontecer, se tivesse posto tropas ou forças a pedido do governo federal para proteger todos os prédios do Congresso, do Supremo, etc., isso não teria acontecido, entende? Mas no momento em que aconteceu, eu tenho a impressão que não seria o caso da intervenção, porque, na prática, nós, com isso, estamos continuando a manter uma tensão absolutamente desnecessária. Estou convencido que a maior parte das pessoas que foram levadas aí para 1.000 e poucas pessoas, grande parte, a esmagadora maioria deles, não tinha a menor consciência do que seria a lei aplicável, o que poderia acontecer com eles, pelo fato que já tinha havido uma invasão do Congresso no passado, na época do Michel Temer, sem que ninguém tivesse sido preso, sem que ninguém tivesse tido. Nós temos invasões de terras, invasões de prédios aqui na cidade, o MST, o movimento de tetos. Então, acharam que era a mesma coisa, a grande maioria, não aqueles que articularam. Os que articularam, eles teriam que ser punidos, porque é um verdadeiro absurdo o que fizeram. Mas a grande maioria que foi o campo de manobra, ele está pensando que era exatamente como se desaloja uma fazenda que foi invadida pelos sem terra, e esses foram levados, mulheres, crianças, velhos, etc. E, por outro lado, é interessante porque, dentro dessa corrente consequencialista, nós estamos vendo o Supremo, inclusive, hoje, quando validou, é evidente que todos os ministros estão dentro da corrente consequencialista do direito, que não é a minha, entende? Mas também eu quero dizer o seguinte, eu venho de uma geração antiga, e nós estamos hoje tendo que reaprender o direito constitucional. Outro dia, no meu conselho, o Conselho Superior de Direito da FEComércio, eu comentava isso, como não é fácil para nós, que, enfim, lecionamos há muito tempo, professores, quase todos têm
a minha faixa etária, aqueles professores de direito constitucional mais antigos, enfrentarem esse direito constitucional, enfim, que está sendo, de certa forma, elaborado pela Suprema Corte. Agora, não é só no Brasil que isso está acontecendo. Essa corrente consequencialista, que é uma corrente doutrinária, começa também já a avançar em outros países, o que representa. É uma corrente doutrinária que não é minha, que eu respeito como doutrinador, mas acho que não foi o que os constituintes desejaram. E por essa razão, acho que essa crise poderia ter sido evitada se tivesse o governo federal ouvido a ABIN e já tomado as cautelas de proteção dos prédios. E o governo federal não fez. A omissão do governo federal, a meu ver, foi grande. E não do Ministério da Defesa. O Ministério da Justiça, que é o encarregado dos problemas internos do governo federal no que diz respeito à segurança. Mas, de rigor, agora nós estamos com o Supremo decidindo dessa forma. Vamos ver como é que os advogados vão defender, como é que cada caso concreto, porque vai ter que haver tipificação, individualização, para saber qual é a responsabilidade de cada um, para se poder avançar. E aí eu tenho que os grandes entrevistados do futuro da Revista Oeste não devem ser os constitucionalistas, devem ser os penalistas. Doutor Ives, mais uma última perguntinha agora de Augusto Nunes. Boa noite, doutor Ives. É sempre um prazer falar com o senhor. Eu pergunto, doutor Ives, se não deveria ter participação no caso do afastamento do governador Ibanez o Superior Tribunal de Justiça, como prevê a Constituição. Eu também acho, como eu digo, no momento em que se adota uma corrente, como é a consequencialista do direito, evidentemente os limites passam a ser difíceis, porque eu pego um princípio geral e, a partir do princípio geral, dou a interpretação como intérprete que eu quero dar a esse princípio. Então, eu posso pegar o que está escrito na lei, mas dar uma elasticidade. A meu ver, teria que ser o STJ. A meu ver, enfim, a matéria teria que também ser examinado o papel do Ministério da Justiça nesse contexto. Quer dizer, saber a responsabilidade, quer dizer, por que a intervenção, os prédios eram públicos, não foram alertados, aquela multidão chegou, como é que eles poderiam, com o contingente limitado que tinham, de poder segurar aquela multidão, entende? Então, na prática, a meu ver, primeiro, não deveria ter havido a intervenção. Segundo, não deveria ter havido a suspensão. Teria que haver a responsabilização daqueles que pensaram, daqueles que pretenderam, etc. Aquilo que eles tiveram. Fazer algo que, enfim, seria normal para não alargar a crise. Todos os atos que foram tomados, a meu ver, em vez de distensionar, de auxiliar a pacificação, de permitir que os verdadeiros culpados fossem punidos, mas não sem julgamento, sem ter todos os elementos de fato, porque não se sabe efetivamente qual foi a participação do governador, e a omissão era dele, mas quem tinha informação era o governo federal, não era o governo distrital. Quem pela BIM foi informado que poderia acontecer era o governo federal, não era o governo distrital. Então, os senhores compreendem? Eu, como apenas jurista, não sou nada mais do que professor e advogado, eu só posso interpretar. Eu acho que, enfim, não é a minha interpretação. Eu acho que não deveria ter sido feito. Acho que poderíamos ter distensionado, poderíamos já estar num ambiente muito mais calmo nesse momento. Mas nós, de rigor, tivemos tudo isso, a meu ver, exatamente por omissão do poder do governo federal, que, tendo tido a informação, não só não alertou devidamente, como deveria ter alertado, pelo menos os jornais não disseram isso, o governo distrital, como não tomou o próprio governo a defesa dos prédios que lhe pertenciam, porque a segurança poderia ser feita pelo próprio governo federal. Então, é a interpretação minha, que não é a do Supremo Tribunal Federal. Só que a minha vale para a conversa que estamos tendo aqui. O deles é que tem o poder da caneta, é que vale em nível de aplicação.
Doutor Ives Gandra, muito obrigada mais uma vez por encontrar um espacinho nessa agenda super ocupada para conversar conosco. Muito obrigada e até uma próxima. Minha cara Ana Paula, um grande abraço a todos vocês, que sempre é um prazer quando eu posso conversar com meus amigos da Oeste. Até qualquer dia desses. Obrigada. Agora, 18 horas 29 minutos, nós estamos ao vivo na plataforma Rumble. A gente quer lembrar você que nós estamos agora, em razão das restrições impostas pelo YouTube, aqui nessa plataforma. A plataforma escreve RUMBLE. Uma plataforma norte-americana. Estamos aqui com mais de 32 mil pessoas nos assistindo ao vivo e a gente precisa fortalecer essa plataforma que é muito similar ao YouTube. Você que está chegando agora aqui na plataforma, primeiro, a gente pede para que você se inscreva no canal da Revista Oeste aqui no Rumble. É só clicar nesse botão verde que tem ao lado direito aqui da plataforma escrito Follow e aí você já se inscreve. Estamos com 25 mil, quase 26 mil inscritos, mas a gente precisa aumentar esse número. Então, para isso, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, tem ali um joinha para você deixar para a gente, o seu comentário, também participar do chat, a gente acompanha aqui ao vivo o chat para fazer a interação aqui com você, com o público. Então, não esqueça. E também, gente, a gente pede encarecidamente que você envie esse link aqui do Rumble para os amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, para que outras pessoas também acompanhem a gente aqui também na plataforma, né, Silvio? Você queria fazer uma ressalva? Queria deixar uma dica, Paula, além do que você falou, muita gente não está familiarizado ainda com o Rumble, ou mesmo em assistir pelo Twitter, por alguma outra plataforma. Então, acessa o site da revistaoeste.com, nós colocamos ali uma tarja ao vivo. Então, você que já acompanha o Oeste Sem Filtro há muitas semanas, desde o ano passado, sabe que a gente entra no ar sempre às 15:06, às 17h45. Então, lá tem um caminho, é uma dica, um caminho mais fácil para você avisar mais e mais pessoas, os seus amigos, colocar nos grupos de WhatsApp. Entra no site da Revista Oeste e ali você consegue também chegar nessa nossa transmissão na plataforma Rumble. É isso aí, pessoal. A gente precisa fortalecer cada vez mais essa plataforma. Vamos fazer aqui a campanha para chegar a 50 mil inscritos. Então, a gente precisa da sua ajuda e divulgue esse link nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas também possam nos acompanhar por aqui. Todos os dias de segunda a sexta-feira, às 17h45 da tarde. Para quem não acompanhou no início do programa, hoje o Guilherme Fiuza não pôde participar, mas amanhã ele está aqui conosco. E a gente segue com mais notícias e informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, emitiu uma nota oficial informando que não pediu a renúncia do cargo e que a informação que circula nas redes sociais é completamente falsa. Entre os tweets divulgados está o do deputado federal André Janones, do Avante. Ele, inclusive, usou a palavra urgente na mensagem e disse que Múcio iria entregar a carta de renúncia nas próximas horas. O assunto repercutiu nas redes depois do desgaste que Múcio sofreu entre os apoiadores de Lula com a invasão aos prédios dos três poderes. Bom, é importante a gente lembrar aqui para nossa audiência, até a Revista Oeste publicou uma matéria muito boa lá no site da Revista Oeste, também vocês podem conferir, Ana Paula, porque o André Janones, para a gente lembrar, né, tem um histórico de fake news nas redes sociais, né? Só para a gente lembrar, ele foi coordenador de campanha, da campanha digital do Lula, chegou a espalhar nas redes sociais mentiras, dizendo que Jair Bolsonaro teria suspendido o piso da enfermagem, que Bolsonaro teria ligação com seita maçônica, teria agredido mulheres, praticado sexo com animais, enfim, a lista é grande e ele agora novamente envolvido em mais uma polêmica aqui do governo Lula. Paula, mas aí para esse tipo de fake news não existe caneta do STF, não existe nada, né? Existe a liberdade de expressão, a liberdade de falar até bobagem, que inclusive nós já defendemos a liberdade do próprio Janones de falar bobagem, né? É uma premissa de uma democracia saudável. Você não combate fake news ou desinformação, como gostam tanto de falar agora, com censura. Você combate fake news e desinformação e mentira com mais informação, com mais debate, com mais liberdade. Você não protege a democracia restringindo a democracia. Você enaltece exatamente a liberdade de expressão para que haja o devido combate com as informações
verdadeiras. E aí, né, em relação a isso, o Janones, nós sabemos muito bem que aqui nós vamos defender a liberdade do Janones de falar bobagem, de ser desmentido, como ele foi desmentido pelo ministro da Defesa. Defendemos também a própria liberdade do PCO, partido que nós discordamos de maneira política, ideológica, né? Um partido de extrema esquerda, por exemplo, no Brasil, mas nós defendemos a liberdade deles pregarem o que eles querem pregar, e aí as pessoas escolhem o que elas querem acreditar, o que elas querem colocar como premissas em suas vidas e argumentar de forma contrária. Então, essa liberdade para falar o que quiser só existe em um lado hoje no Brasil. Isso é muito claro. Nós temos jornalistas censurados, veículos, nosso canal, por exemplo, no YouTube, agora foi também, né, sofreu um duro embargo aí por conteúdo violento, conteúdo nocivo, redes sociais de jornalistas estão sendo censuradas. E olha, pelo que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos, o que Elon Musk está fazendo no Twitter daqui dos Estados Unidos, depois que ele comprou a plataforma, abrindo aí os arquivos do Twitter, vai ter arquivo no Brasil também, viu, Paula? Vai ter arquivo no Brasil, pelo que nós estamos sabendo aqui, e aí vai ser bem interessante de ver como a máfia da censura atuou no Brasil contra a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E aí, Silvio? André Janones causando discórdia aí já nos primeiros dias de governo com o ministro da Defesa. Tudo que ele sabe fazer, né? Acho que a Ana Paula resumiu muito bem a atuação do André Janones desde o início da campanha eleitoral. Ele foi chamado para praticar desinformação, cumpriu o seu papel e está aí, né? Continua fazendo isso, porém, livre, leve e solto. Ele não tem nenhuma punição, nenhuma rede social censurada, derrubada, não é multado, sequer é interpelado na Câmara dos Deputados, onde tem um mandato, né? Não é levado, por exemplo, ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Acho que a Ana Paula resumiu muito bem essa questão. Agora, em relação ao José Múcio Monteiro, José Múcio Monteiro é uma figura política muito conhecida. Durante muitos anos foi líder de partido do PTB, por exemplo, na Câmara dos Deputados, foi ministro nos governos do PT e é conhecido por ser um sujeito que tem um ótimo trânsito de diálogo, de conciliação. Sempre foi conhecido por isso. Por isso foi chamado da sua aposentadoria, ele foi ministro do TCU, foi desaposentado para assumir o ministério e conseguir alguma interlocução com as Forças Armadas. Porém, desde o primeiro dia, há um processo de fritura nesse governo por parte do PCdoB e da ala ligada ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e também do próprio PT, que queria que essa pasta fosse ocupada pelo Jacques Wagner. Jacques Wagner, senador da Bahia, já foi, inclusive, ministro da Defesa anteriormente. E se quem quiser procurar, vai encontrar, inclusive, notinhas na mídia hoje com essa informação. Então, há um processo de fritura desde o dia 1 em que o Múcio está nessa cadeira. E o Múcio defendeu que os acampamentos que estavam montados em frente aos QGs do Exército não fossem varridos, não fossem desarmados, desarticulados com truculência, ao contrário do que queria o seu Flávio Dino e a equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portanto, esse tipo de informação é fritura pura, que parte, de um lado, de um agente da desinformação legítimo, claríssimo, tá aí, que é o seu André Janones. E da outra parte, dessa ala mais radical, essa franja da esquerda radical comunista, que hoje está à frente da segurança pública e da justiça nas suas diferentes órgãos no Brasil. E aí, Augusto Nunes, falando em fritura, então, José Múcio estava concorrendo com a Daniela Carneiro, né, ministra do Turismo. O Janones, ele está enciumado, em primeiro lugar, porque ele queria ser ministro da Comunicação Social. Como há sempre uma opção aí para os piores, né, tem sempre vários aí que podem trabalhar contra o Brasil, eles preferiram o Montanha, o Paulo Pimenta, que é o deputado gaúcho. Então é esse aí que vai distribuir dinheiro entre os jornais e revistas da imprensa velha. Agora, o Janones, ele desinforma mesmo quando fala sério, né? Ele estava numa entrevista quando ele era candidato a presidente, veja só. Numa entrevista com o jornalista Roberto Dávila,
E o Dávila perguntou a ele, estava falando sobre a Argentina, a uma certa altura, ele falou, você sabe o nome do presidente da Argentina? Ele falou, sei. Qual é? Esse Macron. Aí o Dávila falou, não é. E ele, em vez de procurar da memória o que não existe, ele foi em frente, mudou de assunto e pronto. Então isso aí também pode ser visto como desinformação, não dá cadeia? É motivo para botar na cadeia o Janones não falta, né? Ele nem precisa desses. Isso aí é o momento humorístico do dia a dia do Janones. Lembrando que esse cidadão foi pré-candidato à presidência da República, né? E abriu mão para ser coordenador da campanha digital de Lula. Esse é o Brasil. Agora, 18h39. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que teve sua prisão ordenada ontem pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, comunicou à Polícia Federal que falhas nos aeroportos americanos acabaram atrasando a sua volta ao Brasil, que era prevista para hoje. Torres, que está em férias com a família nos Estados Unidos, publicou o seguinte Twitter na noite de ontem, abre aspas, hoje recebi notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa, fecha aspas. Ana, para lembrar, né, para embasar a prisão de Anderson Torres, o ministro Alexandre de Moraes informou que os fatos apurados pela Polícia Federal, abre aspas, demonstram uma possível organização criminosa que tem, por um de seus fins, desestabilizar as instituições republicanas, fecha aspas. Esse é um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes que embasou a prisão de Anderson Torres. Bom, o Anderson Torres, primeiro que antes que falem que ele está cometendo fake news em relação ao caos aéreo, realmente a notícia desde ontem aqui nos Estados Unidos é o caos aéreo em todo o país. Os Estados Unidos, todos os estados estão sofrendo com esse caos aéreo. O ministro dos transportes, digamos assim, né, o secretário dos transportes, o Buttigieg, já foi à televisão várias vezes, então isso procede, e não sei nem se o Anderson Torres conseguirá chegar aí a tempo, né, que as autoridades no Brasil estão esperando. Agora, interessante dessa decisão do Alexandre de Moraes, que ele coloca a palavra possível. Peraí, se ele coloca a palavra por uma possível, será que não é necessário primeiro uma investigação, uma apuração? Aquela palavrinha chata, expressão chata, né? O devido processo legal, devido processo, sistema acusatório. Não, prisão de ofício decretada, canetada, né, com a anuência de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é absolutamente alarmante, mas, por outro lado, não, né, já que o corporativismo ali ele está estabelecido de uma maneira muito profunda. E eu repito aqui a pergunta até que eu fiz para o doutor Ives. O que aconteceu com o famoso após trânsito em julgado? Podemos decretar assim prisões, coloca na cadeia sem respeitar o trânsito em julgado, que foi tão dito para libertar traficantes, corruptos. Ou seja, prender por desinformação, por fake news ou por isso ou por aquilo, hoje está fácil no Brasil. Quero ver prender por corrupção. Silvio, no tweet do Anderson Torres, ele fala que inclusive foi autorizada a busca na residência dele aqui no Brasil, né, enquanto ele estava em férias nos Estados Unidos com a família. Pois é evidente que é desproporcional, a gente já comentou aqui no programa de ontem, ô Paulo, agora veja, busca e apreensão na casa dele, ele não está no Brasil, foram buscar o quê? Computadores, talvez algum aparelho de celular, de algum familiar ou documentos. Então, assim, tem alguma coisa muito complicada acontecendo, muito estranha acontecendo no Brasil do ponto de vista do devido processo legal, do ordenamento jurídico das coisas. E tudo isso um dia vai passar, porque tudo passa. E quando isso passar,
provavelmente o devido processo legal no Brasil vai ter que ser revisado, porque as coisas estão sendo alargadas, as ferramentas jurídicas, as medidas jurídicas aplicadas, elas estão sendo alargadas como nunca antes. A gente ouviu agora há pouco um jurista da estatura do Dr. Ives Gandra Martins, e no final da nossa entrevista, não sei se todo mundo se atentou, mas ele disse: os próximos entrevistados da Revista Oeste serão penalistas e não constitucionalistas. Então é isso que a gente vê. A casa guardiã da Constituição, ali os 11 ministros, o STF, a última instância do nosso judiciário, talvez não esteja mais tão atenta à Constituição, talvez esteja agindo como penalistas. E aí volta para onde é que estavam os garantistas. Tudo isso vai ter que ser revisado, vai ter que ser revisto. O Anderson Torres, não tenho nenhuma procuração para falar por ele, nem conheço a trajetória dele de vida tão grande, mas é um delegado de Polícia Federal. Ele teve uma ordem de prisão imediata, aplicada por um ministro de ofício, numa canetada, sendo que decisões monocráticas estavam também ali afastadas, né? Mas por conta do recesso do judiciário e por conta desse inquérito perpétuo e que tudo cabe, que tudo pode, o ministro Alexandre de Moraes mandou prendê-lo, mandou prender o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, quando eu ouço organização criminosa que tem condenação, inclusive, por este crime, é quem praticou o mensalão, é quem praticou o petrolão. Eles formaram uma organização criminosa e foram condenados por esse crime. Tem alguma coisa muito errada acontecendo no direito brasileiro. E olha que eu não sou nem bacharel em direito. Augusto Nunes, essa decisão de prisão do ministro Alexandre de Moraes atendeu um pedido do advogado-geral da União, Jorge Messias. Bessias, o próprio. Olha, o problema é que o tempo da nossa vida, né? Nossa vida é mais curta, e o tempo histórico é interminável. Da nossa vida, 2, 3 anos, 5 anos, parecem uma coisa muito longa. Então, agora, o que é isso diante do tempo histórico? Não é nada, é um mandato de presidente. Isso vai acabar. Toda situação anômala, ela acaba sendo modificada e se volta à normalidade. A gente sempre pensa que o horror se eterniza, mas isso não acontece. Não acontece. Quem tem razão, repito, sempre acaba vencendo. Então agora é assim, acusam qualquer um, o Ministério Público acha que qualquer um pode ser acusado, o Supremo faz o que quer. O ministro Alexandre de Moraes, ele vai, prende, não precisa alegar nada, o direito de defesa foi suprimido. Agora, vocês acham que vai ser sempre assim? Vocês acham que é possível um ministro agir assim por tempo indeterminado? Vocês acham que daqui a 5 anos isso aí vai estar acontecendo ainda? É claro que não. É claro que não. Tá? É a marcha da insensatez, que é sempre interrompida pelo bom senso, né, num determinado momento. Né, vai o povo acordando, vão as pessoas que não estão perdidas para sempre aí para as ilicitudes, né, para ilicitudes rotineiras, cotidianas. Essas pessoas vão acordando, então, peraí. Sabe? Os advogados vão recuperando a altivez, o Ministério Público vai recuperando o panache que já teve, os outros os juízes vão recuperando a coragem. Estão recuperando, não, vão encontrando um mínimo de coragem e vão dizer, isso basta, é ilegal. É ilegal. O Silvio disse tudo. Para que busca e apreensão? Se ele estava nos Estados Unidos, ele não poderia, evidentemente, ter guardado em casa um recado dizendo, olha, deixa todo mundo aí fazer baderna em Brasília, que a gente quer dar um golpe de Estado. Isso aí não vai ser encontrado. Eles querem, como sempre, no caso do ministro Alexandre, encontrar alguma coisa que incrimine a pessoa, que deixe mal. E eles vão divulgando. É um recado trocado com alguém. Então é uma forma de você encontrar um material que vai servir à extorsão. É disso que se trata. Chantagem você faz. Meu Deus, se ele estava fora do Brasil, como é que ele pode ter culpa no episódio? Ah, bom,
Mas ele deveria estar lá porque o governo foi informado, o governo federal, de que poderia haver alguma baderna. Tá bom, e o que foi fazer o presidente em Araraquara? O que ele foi fazer? Foi visitar o Edinho, está com saudade do prefeito que roubou no Covidão. Por ele não foi para São Carlos. Alguém deveria ter avisado ao Lula que a destruição maior ocorreu em São Carlos, que fica a 50, 70 quilômetros de Araraquara, não em Araraquara. Mas ele foi lá ver o Edinho, irmão de Alba, também, como diz disse o comandante da ladroagem no Covidão. Então, isso vai acontecer todo o tempo? Não. Vocês imaginam o ministro Alexandre de Moraes, que ainda é jovem, relativamente, ele vai estar daqui a 20 anos, ele vai estar fazendo isso? Não. Ele vai estar no Supremo? Não sei. Não sei. É a história imprevisível. Agora, o tempo histórico vai reduzir isso a um cisco tristíssimo na história do Brasil. É uma coisa abjeta, melhor dizendo. Mas isso passa. Como passam, né? Todos os períodos autoritários passam. Os defensores da democracia, que estão assassinando a democracia diariamente para defendê-la, esses vão passar. Eles agora estão dizendo assim, não tem perdão, não tem anistia para terroristas, como se tivesse os 1.200 e tantos presos arbitrariamente fossem terroristas. Não, houve anistia para terroristas em 1979, e eu defendi a anistia de 79. Graças a essa anistia, voltaram ao Brasil, e hoje alguns deles estão no poder, terroristas de verdade, que mataram pessoas, que explodiram bombas, que assaltaram bancos, e que hoje são ministros ou ajudantes de ministros. Esses terroristas foram anistiados. Os não terroristas, eles querem que fiquem esses terroristas anistiados, querem que os não terroristas, presos absurdamente, fiquem na cadeia. É o Brasil, neste momento. 18 horas e 51 minutos, nós estamos ao vivo aqui na plataforma Rumble. Quero agradecer mais de 38 mil pessoas nos acompanhando aqui ao vivo e a gente reforça o convite, inscreva-se aqui no canal do Rumble da Revista Oeste, pessoal. A gente está com 28 mil inscritos e 38 mil pessoas nos acompanhando. Isso quer dizer que tem gente acompanhando a gente que ainda não se inscreveu no canal. É só clicar naquele botãozinho verde que fica do lado direito, escrito Follow, e aí você já consegue acompanhar, já está inscrito no canal aqui da Revista Oeste para acompanhar o Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais. Todos os nossos canais aqui da grade, aqui da casa da Revista Oeste, estão agora na plataforma Rumble. É muito parecida com o YouTube, você pode deixar o seu like, seu joinha, tá aqui, tem na tela do lado esquerdo, tô aqui acompanhando com vocês. Tem o chat normal, tem os comentários, tudo para você acompanhar a gente normalmente de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. Bom, agora a gente continua com mais informações aqui no programa, porque a Advocacia Geral da União criou o chamado Grupo Especial de Defesa da Democracia para acompanhar as investigações dos manifestantes envolvidos nos protestos do último domingo em Brasília. O órgão pode determinar a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático. Também poderá solicitar compartilhamento de provas em ações penais, inquéritos ou processos administrativos e fazer o ajuizamento de ações judiciais. O grupo será coordenado pela Assessoria Especial do Advogado-Geral da União, o Jorge Messias, o Messias do papel. Silvio Navarro, ontem a gente mostrou aqui no programa Oeste Sem Filtro que vários manifestantes detidos no ginásio da PF em Brasília assinaram uma nota de culpa. Há uma série de crimes apontados no documento, entre eles atos terroristas e associação criminosa. Hoje nós separamos o vídeo que traz uma senhora de 74 anos. Ela assinou a tal carta de culpa. Só no Brasil é piada. Olha aqui. Nota de culpa de uma senhora de 74 anos por preparação e terrorismo. Vocês já viram uma coisa dessa? Alexandre de Moraes com medo de uma senhora de 74 anos.
E aí, Silvio, que situação? É até difícil comentar, né, Paula? Acho que é aquele tipo de imagem que fala por si só, não precisa de legenda, não precisa de mais nada, né? Uma senhora de 74 anos, essa nota de culpa aí que lhe imputa 11 tipificações, supostas tipificações dentro da lei antiterrorismo, que é uma lei de 2016, criada ali a toque de caixa por causa da Olimpíada, que não prevê, inclusive, crimes coletivos, vamos dizer assim, crimes políticos, que foi remendada na época para proteger o MST, e agora ela está sendo usada contra uma senhora de 74 anos, está tudo errado, né? E a nota de culpa para todos aqueles criminosos nos morros do Rio de Janeiro, traficantes, que inclusive a polícia não pode subir o morro, patrulhar com helicóptero, porque o ministro Edson Fachin não permite. E a nota de culpa desse pessoal não tem 1.200, 1.300 pessoas num ginásio, naquelas condições que a gente mostrou aqui, ginásio da Polícia Federal, desde domingo, né, de segunda-feira, sendo que o Brasil não prende 1.200, 1.300 traficantes, homicidas por dia. Tá tudo errado. Agora veja, essa nota que você acabou de ler, Paulo, essas informações, a criação de um núcleo de inteligência dentro da AGU, a AGU, Advocacia Geral da União. Ou seja, onde é que nós estamos chegando, né? Estão criando a sua própria KGB, sua própria DGI cubano, né? A Agência de Inteligência Cubana, a Stasi, para processar, quebrar sigilo de pessoas. Isso não é papel da AGU. E eu também sempre vou repetir a pergunta aqui, Paula, cadê o Ministério Público? Onde é que estão os procuradores, promotores, que fizeram concurso, estudaram, têm uma carreira que está sendo absolutamente rasgada? Hoje o processo acusatório no Brasil é comandado pelo Randolph Rodrigues, não precisa de procurador. Não precisa nem de procurador-geral, não precisa mais de promotores nos estados, não precisa. É só um telefonema para o Randolph que ele resolve, ele atravessa a Praça dos Três Poderes e aí o ministro do Supremo Tribunal Federal delibera, manda afastar governador, prender pessoas, abrir CPI. Agora está tudo errado. Ana, a gente acabou de noticiar aqui a criação de um grupo especial de defesa da democracia pela Advocacia Geral da União. Vamos relembrar também a criação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que nós já comentamos aqui no programa, o tal Ministério da Verdade. Também uma nova estrutura dentro da Advocacia Geral da União, que entre várias funções, né, teria também enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Falamos bastante aqui no programa, né? A gente está vendo um aparelhamento da AGU, né? Esse falatório, né? Essas palavras aí tentando dar um ar de rococó nessas palavras todas bonitas, democracia, só faltou o antifascista, né? Que é agora uma expressão favorita, atos antidemocráticos. Isso tudo aí a gente pode colocar em um balaio só, que é perseguição. Simples assim, perseguição. Do contexto do que vivemos na pandemia, Paula, até aqui, parece que a pandemia foi um balão de ensaio para essa ditadura que estamos vivendo. É uma ditadura, não tem como dourar a pílula e tentar, de alguma certa forma, pisar em ovos. É uma ditadura, estamos sob um estado de exceção, estamos sob um regime totalitário. E aí eu estava fuçando aqui no site da Oeste, sempre estou lendo os brilhantes artigos do nosso mestre Augusto Nunes, nosso outro mestre J.R. Guzzo e nosso cracaço Silvio Navarro, e me deparei aqui com uma edição de abril do ano passado, numa capa até do nosso querido Silvio Navarro, e um artigo do nosso J.R. Guzzo, querido J.R. Guzzo, e no contexto daquela edição, eu peço permissão para ler uma brilhante parte aqui dessa edição, porque a gente já percebia que um estado de exceção ele não acontece da noite para o dia, ele vem aos poucos, as liberdades elas vêm sendo cerceadas de pouquinho em pouquinho. Mas deixa para lá, hoje é um bolsonarista, hoje é um blogueiro, deixa para lá, hoje é uma rede social de alguém que eu não gosto, e olha onde chegamos. E aí o nosso mestre Guzzo escreve o seguinte: há um golpe de Estado em preparação neste país, neste momento.
pouco a pouco e passo a passo. Não se trata do velho golpe militar de sempre, com tanque de guerra, paraquedista do exército e pata de cavalo. Também não será dado por uma junta de generais de cap, óculos escuros e o peito cheio de medalhas, que ocupa a central telefônica, o prédio do correio e a usina de energia elétrica. Trata-se aqui de um golpe em câmara lenta, a ser organizado na frente de todo mundo e executado justamente pelos que se apresentam ao público como os grandes defensores da democracia, do Estado de Direito e do poder civil, e que no Brasil de hoje se sentem angustiados com a ameaça de perderem os confortos que têm. É gente que vem como uma doutrina destes nossos tempos e talhada exatamente para a situação do Brasil de hoje. Para salvar a democracia, dizem os seus pregadores, é preciso ignorar as regras da democracia e anular, de um jeito ou de outro, os resultados da eleição presidencial que será feita em outubro próximo através do voto popular, conforme for este resultado, é claro. Ou seja, para haver democracia, é preciso que não haja democracia. Parece que nosso mestre Guzzo e sua experiência, né, tanto quanto o nosso querido mestre Augusto Nunes, são anos de janela cobrindo política. Não foi por falta de aviso, agora nós vamos ter que lutar de uma maneira bem mais difícil, mas nós vamos seguir. Augusto Nunes, batemos mais de 40 mil pessoas nos acompanhando aqui no canal do Rumble. Muito obrigada pela audiência. Antes de passar a bola para Augusto, eu vou pedir licença para pedir para a produção exibir novamente o vídeo que nós passamos daquela senhora de 74 anos que foi obrigada a assinar uma nota de culpa. Só no Brasil é piada. Olha aqui, nota de culpa de uma senhora de 74 anos por preparação e terrorismo. Vocês já viram uma coisa dessa? Alexandre de Moraes com medo de uma senhora de 74 anos. E a AGU criou, então, um grupo especial de defesa da democracia, Augusto. Bom, queria me alongar só um pouquinho, vou aproveitar esse belíssimo artigo do Guzzo aí e o que estamos discutindo, né, os defensores do autoritarismo defendendo a democracia com a criação de órgãos que só são deformações da polícia, né, polícia política. Tem o Silvio se dizia, o Silvio perguntava, né, onde é que está o Ministério Público, que não percebe que estão destruindo o sistema acusatório brasileiro e tal. Eu tenho horror aí ao cabotinismo, né, chamar atenção para a própria pessoa. Eu não gosto de usar eu, né, nos textos que eu escrevo na primeira pessoa, nunca, eu procuro evitar. Mas eu queria tratar de algumas coisas aí do passado diante do documento que eu só vi hoje. Eu falei ontem que tinha sido acusado de ser contrário ao uso à proibição do uso do celular na cabine eleitoral, que achava uma bobagem. É uma das acusações feitas pelo procurador da República, em nome do Ministério Público Federal de São Paulo, Yuri Correia da Luz. Acusa várias pessoas e tal, ele procura punir uma emissora onde eu trabalhei, eu apareço lá. Eu não conheço o Yuri Correia da Luz, e tenho certeza que ele não me conhece também. Agora, eu me sinto profundamente ofendido por ser tratado como um inimigo da democracia por alguém que escreve molecagens. É disso que se trata. Só pode ser moleque quem me acusa disso porque não me conhece. Não me conhece. Eu queria relembrar algumas coisas aí da minha vida diante da insolência de autoridades aí do Ministério Público que não percebem ou não querem perceber que que o sistema acusatório está sendo deliberadamente destruído. Ele vai encaminhar esse papel para o Alexandre de Moraes e tal. Ele acusa de golpistas, destruidores da democracia, inimigos, né? Nós queremos regime
totalitários, foram os fascistas. Então, no meu caso, tá? Quando, no dia em que o Alexandre de Moraes nasceu, 13 de dezembro de 1968, eu era vice-presidente e estava exercendo a presidência, porque os que estavam acima de mim haviam sido presos, do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, da Faculdade Nacional de Direito, que estava ali no olho do furacão. E aí combati o AI-5. Depois eu fui ser, em 1970, eu fui presidente, 70, 71, presidente do Centro Acadêmico Lupe Cotrim, tá, da Escola de Comunicações e Artes da USP, também defendendo a democracia. Nunca me liguei a grupos que apoiavam a luta armada, sempre defendi a resistência democrática. Eu trabalhei sob censura 5 anos. 5 anos, no Estadão e na Veja. Eu dirigi o Estadão num país polarizado pela disputa eleitoral entre o Collor e o Lula. Eu dirigi o jornal que tinha 320 jornalistas. Em seguida, eu dirigi a Zero Hora em Porto Alegre e também orientei a cobertura do impeachment do presidente Collor. Dirigi a revista Época durante o governo Fernando Henrique. Dirigi o Jornal do Brasil durante o governo Lula. Cobrimos o Mensalão. Depois eu comentaria na TV, na Veja TV, em 1.200 apresentações que nós fizemos, o julgamento do Mensalão. Convivi com todos os presidentes da República desde o Figueiredo. Entrevistei várias vezes todos eles. Eu lutei pelas diretas já e defendi, como já disse agora há pouco, a anistia dos terroristas, inclusive, que estavam exilados. Eles voltaram, agora estão no poder, querendo a nossa prisão. Sempre censurei a violência. Foi por isso que eu não apoiei a luta armada. Em 7 anos no Roda Viva, eu fiz mais de 1.000 entrevistas. Eu ganhei 5 vezes o Prêmio ESSO de jornalismo e respeito profundamente o Ministério Público, que conheci de perto, porque fiz mais de 20 palestras em eventos promovidos pelo Ministério Público, e o meu irmão, já falecido, Flávio Nunes da Silva, foi por muitos anos o decano do Ministério Público de São Paulo. Portanto, eu não vejo no que escreveu o Yuri Correia da Luz, procurador da República, uma acusação. Eu vejo uma ofensa. Não vejo nenhuma tentativa de me indiciar em inquérito. Eu vejo ignorância. Ele me apresenta como o comentarista, como também apresenta a Ana Paula Henkel como a comentarista. Eu poderia dizer o operador do direito, o funcionário do Ministério Público. Estou dando aí o cargo dele e tal. Não, fui procurar o que fez. Não fez nada de importante. E agora está acusando meio mundo, sem a apresentação de nenhuma acusação concreta, nenhum documento, nada, e ele já começa tratando a gente como se fizéssemos parte de uma conspiração pela derrubada da democracia que eu sempre defendi, e sempre defendi em companhia de jornalistas que hoje vibram com a possibilidade da aplicação de punições a quem lutou de fato e continuará lutando pela defesa da democracia, pela preservação e, mais que isso, pelo fortalecimento da democracia brasileira. Agora, 19h07, a gente tem um recadinho rápido do nosso parceiro. Fique conosco, tem muito mais informação aqui no programa Oeste Sem Filtro, é rápido. Pessoal, vocês sabiam que 60% da população brasileira possui uma doença chamada esteatose hepática? É aquilo que a gente costuma chamar de gordura acumulada em excesso no fígado e que pode, inclusive, matar. Mas eu tenho uma boa notícia.
Esse problema de gordura no fígado tem solução e de forma natural. É isso mesmo, Lívia? É isso mesmo, Paulo, um prazer estar aqui, muito obrigada. E olha, quero dizer para você que tem solução sim. Existem 3 tipos de esteatose hepática: medicamentosa, alcoólica e não alcoólica. E é essa que preocupa. Primeiro você precisa entender que você é aquilo que você come. Se o colesterol está alto, quer dizer que é muita gordura que está no seu sangue. Se você não cuidar, você corre o risco de ter até um infarto, tá? O resultado de quem usa o Liquiflora é nítido. Esses níveis vão se regulando, você evitará infarto, AVC e a própria cirrose. Além disso, você usando o Liquiflora, o seu intestino fica mais saudável. O fígado vai ficando limpinho, você não terá cirrose, nem dor de cabeça e nem aquela sensação de acordar com ressaca. É por isso que ele hoje é o produto mais procurado do Brasil. A partir dos 14 anos já pode fazer uso, porque é um produto 100% natural, sem contraindicação, composto por ervas como boldo, carqueja e perroxo, entre outras opções aí de ervas que fazem um papel importante no nosso fígado. É sensacional. E Lívia, conta pra gente, tem alguma promoção especial para quem tá acompanhando a gente agora? Com toda certeza. Ligue agora no 0800 020 1733 que você vai comprar o kit do Liquiflora com 40% de desconto. E esse é um desconto exclusivo para quem está assistindo a gente. O frete para você é grátis e ainda tem presentão. Comprou o kit, você leva, melatonina para ter um sono de qualidade, que a gente pensa nisso também, viu? Isso é importante. Então vou repetir aqui, 40% de desconto e presentes da Oiti. Ligue agora no 0800 020 1733. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que concede aumento de salários aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O reajuste será de 18%. O projeto foi aprovado no fim do ano passado pelo Congresso. O salário vai passar de pouco mais de R$ 39 mil para R$ 46 mil de maneira escalonada até fevereiro de 2025. Ana, nós comentamos esse assunto no final do ano passado, estávamos aqui quando o Congresso fez rapidamente, passou o aumento para todo mundo, né? E vale lembrar que o parlamento também aprovou aumento de salário para presidente da República, vice, para deputados, senadores, ministros de Estado, então equiparando a remuneração à dos ministros do STF. Passou tudo de uma vez ali no finalzinho do ano, a gente até comentou aqui no programa. Que beleza, hein, Paula? Nossa, abriram a porteira e vamos passar todo mundo. E dessa maneira, né, fica todo mundo num colchão bem confortável, assistindo de camarote nossa democracia ser devorada, nossos pilares republicanos. Por mais que nossa Constituição tenha seus defeitos, nós ainda temos uma Constituição, ou tínhamos, né, uma Constituição, e agora esses pilares eles vão ser totalmente demolidos, estão sendo demolidos, enquanto quem deveria proteger vai ficar sentadinho ali no conforto, no sofá quentinho, de mãos dadas com o PT, vendo só o salário cair na conta, e um salário bem gordinho agora. Paulo, eu queria voltar rapidamente ao ponto que o Augusto trouxe sobre essa peça aí do senhor Yuri Correia da Luz, né? Porque o meu nome também está nessa peça. E nessa peça, o primeiro absurdo, né? Você chamar um ícone do jornalismo verdadeiro, jornalismo que promove e defende a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de debate, como Augusto Nunes, de antiliberal ou de atentar contra a democracia. Primeiro, é um absurdo isso. Basta o senhor Yuri Correia da Luz. Basta uma pesquisa rápida, se o senhor não sabe ou finge que não sabe quem é Augusto Nunes, basta uma pesquisa rápida no Google e o senhor vai entender que este homem, ele está entre esses pilares republicanos, do jornalismo republicano e decente da história do Brasil. Quanto à parte que me toca, senhor Yuri, que o senhor disse que eu questionei as urnas eletrônicas, a possível auditoria, e o meu questionamento, inclusive, ele é embasado num relatório da Polícia Federal, e o senhor coloca ali
que o meu crime é ter lido este relatório, senhor Yuri Correia da Luz. Então, eu vou ler novamente o relatório da Polícia Federal a convite do TSE em 2016. O senhor vai colocar a Polícia Federal também nessa peça? Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Senhor Yuri, isso é uma parte do relatório da Polícia Federal a convite do Tribunal Superior Eleitoral para uma possível avaliação da segurança das nossas urnas. Eu fico aguardando se o senhor vai colocar a Polícia Federal nessa peça aí. E o deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, fez um discurso na última segunda-feira na Avenida Paulista durante uma manifestação da esquerda. Ele não poupou ameaças a uma série de pessoas, entre políticos e empresários. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi um dos alvos. Vamos acompanhar o vídeo. Ô Tarcísio, você não tenta nem passe pela sua cabeça imitar o Ibanez, porque aqui em São Paulo nós não vamos deixar. Aqui não! Aqui não! Se for golpista, canalha, invadir a Assembleia Legislativa e a polícia fizer corpo mole, a gente vai tirar no braço! Silvio Navarro, quem poderia imaginar, líder de invasão de terras, já detido por vandalismo, ameaçando quem invadia aqui a Assembleia de São Paulo? Ele está cada vez mais parecido com o Lula, né, de 1989, quando o Lula, enfim, discursava ali nos sindicatos metalúrgicos, fazia piquetes pela cidade de São Paulo, pelo ABC Paulista. Está cada vez mais parecido, até os trejeitos, o jeito de falar, muito parecido com o Lula daquela época. Talvez o Augusto se recorde um pouco mais desse período, inclusive. Agora, Paula, veja, enquanto o Brasil viver esse momento de 2 pesos e 2 medidas de aplicação da lei, da letra da lei, as coisas não vão dar certo. Então não adianta pedir pacificação jogando gasolina na fogueira. Eu repito isso porque, veja, o senhor Alexandre de Moraes, por exemplo, nessas últimas decisões, determinou multa para bloqueios de vias públicas, entre outras medidas que a gente comentou aqui. A Avenida Paulista estava bloqueada, por exemplo, enquanto ele estava discursando. As ameaças que ele está fazendo é a um governador de estado que assumiu o Palácio dos Bandeirantes há 11 dias. O Guilherme Boulos é conhecido por invadir propriedades privadas aqui na cidade de São Paulo, no movimento do sem-teto. Então, enquanto a nossa lei, a letra da lei, não for aplicada de forma uniforme para um lado e para o outro, prevalecerá o sentimento de injustiça, o sentimento de que a indecência vai triunfando no Brasil e a galope. Então, eu acho que está na hora das nossas supremas autoridades prestarem atenção nesse tipo de discurso e ver se esse tipo de discurso tem alguma coisa a ver com a palavra pacificação, que tem sido repetida. Eu digo isso porque o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, se encontrou com o presidente Lula e outras autoridades em Brasília e ele fez um discurso muito lúcido, no qual disse o seguinte: se estamos aqui pela pacificação do país, o exemplo tem que vir de cima, tem que vir das autoridades do Judiciário e das autoridades do Executivo Federal. E não é isso que a gente está vendo. Não adianta cruzar a Praça dos Três Poderes com os braços dados e depois se unir a pessoas que fazem esse tipo de discurso ou tomar decisões arbitrárias, monocráticas e autoritárias contra um lado só. Nós estamos vendo uma verdadeira caça aos conservadores que já estão com uma espada apontada no pescoço há mais de 3 anos nesse inquérito
E a gente está vendo que os abusos estão acontecendo. Ou alguém acha que essa imagem dessa senhora de 74 anos, dá para ver ali, talvez até um pouco pasma com toda a situação, um estado de choque. Você vê que tem ali um chocolate no colo dela, um pedaço de papel escrito nota de culpa por atos terroristas. Então, eu acho que está na hora da gente começar a cobrar também que a lei seja aplicada dos dois lados. Porque isso que o senhor Guilherme Boulos está fazendo na Avenida Paulista não contribui em nada para a pacificação. Ponto. Ana, lembrando que a Avenida Paulista foi fechada em plena segunda-feira, né? Dia útil, final do dia. A gente estava aqui, a sede da Revista Oeste fica aqui na Avenida Paulista, a gente acompanhou. Não custa ligarmos também ao esse discurso do Boulos, né? Invasor aí de propriedade privada e de outras propriedades também, que logo após o resultado do segundo turno, o Lula foi, então, até a Avenida Paulista e o discurso foi de perseguição. Ele disse, vamos falar, quem sabe talvez amanhã podemos trazer esse discurso, né? Procurar esse vídeo aí nos nossos arquivos. Ele disse, falei com o centro, falei com a esquerda, com o centro à esquerda, e aqui não tem direita, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, uma declaração não apenas de guerra, mas o caminho dado de uma declaração de perseguição, que é exatamente o que está acontecendo aqui. E é o resumo do que o Silvio Navarro muito bem colocou. Antes de passar para Augusto Nunes, quero pedir para a produção para a gente exibir mais um trechinho do discurso de Guilherme Boulos da última segunda-feira aqui na Avenida Paulista. Aquele que acreditou na bravata dos bolsonaristas. Nós queremos a cassação e a prisão dos deputados que estimularam isso. Da Carla Zambelli, do Ricardo Barros, do Nicolas Ferreira. Nós queremos a prisão do Anderson Gomes. E acima de tudo, porque a gente não se ilude com o discursinho hipócrita que ele veio ontem. A gente quer a prisão do Bolsonaro, que é o chefe da milícia, é o chefe do golpismo. E aí, Augusto? Esse aí é o gigolô sem teto, né? Muito vive disso aí, ninguém sabe o que faz fora da vida, fora dessas agitações, ninguém sabe onde trabalha, como é que ganha a vida. Então, agora virou deputado, né? Então já tem a sua boca. Aí o Silvio disse que ele lembra o Lula, que ele tenta imitar o Lula, muito bem lembrado, Silvio. É exatamente isso. Ele é a versão filhinho de papai do Lula, né? Porque você vê que a barba é bem feitinha, o Lula deixava toda desarrumada ali. Esse aí passa uma hora, mais que isso, no espelho, e alguém disse para ele que tem um lado melhor do rosto, então ele olha sempre meio de lado, que nem diz aquele tipo de fotografia que a gente via no interior, na vitrine, né, dos estúdios dos fotógrafos, que eles punham algumas das vitrines, ele fica meio de ladinho, assim ele fica de lado até para a multidão, aí mentindo e fazendo coisas inaceitáveis para quem realmente se considera democrata. Olha o que ele está fazendo. Na primeira fala, ele ofendeu, insultou o governador, desafiou um governador que tem trabalhado pela pacificação. E um governador que não disse nada disso. O que ele está querendo dizer? Que todas as depredações ocorridas em Brasília foram feitas pelos aliados do Bolsonaro. É isso que ele está querendo dizer. Quando ele ocupa a propriedade alheia, né, sendo filho, é filhinho de papai, porque o pai dele, que é médico, presenteou ele com a casa onde mora em São Paulo. Ele tem mais residências. Por que ele não enche de sem teto? As dele, não, como ele fala. Minhas, não. Minhas, não.
Então, o Boulos é mais uma... Não uma, ele está lançando não uma candidatura, mas uma ameaça, né? Ele quer ser prefeito de São Paulo. Vai ser rechaçado como foi em São Paulo, foram em São Paulo os candidatos todos do PT agora. Aí um virou ministro, 2 viraram ministros. É um candidato a senador, o Márcio França, e o candidato a governador. Eles são premiados pelo PT depois de derrotados em São Paulo. Pode ir arrumando uma boquinha aí para o Boulos, se ele não quiser voltar ao Congresso, porque vai perder a eleição, claro. O paulista ainda sabe estabelecer alguma diferença entre o canalha e gente normal. Silvia, é curioso porque uma grande emissora no último domingo chamou o Guilherme Boulos para criticar as invasões que ocorreram em Brasília. E é importante frisar aqui que a Revista Oeste condena qualquer tipo de vandalismo, violência, depredação de patrimônio público. A gente já frisou isso ao longo da semana, mas é importante a gente reforçar isso nesse momento. Aí é aquilo que o Augusto Nunes bem chama de faroeste à brasileira, quando o bandido prende o xerife, né? Só aqui no Brasil. Agora veja, Paula, eu quero chamar a atenção mais uma vez para essa fala do Guilherme Boulos, e você bem repisou aqui e frisou, e nós estamos fazendo isso desde segunda-feira, no nosso primeiro programa depois da depredação em Brasília, de que não há como se fazer nada certo pelo jeito errado, de que somos absolutamente contra, ao longo de toda a nossa carreira, a nossa biografia, qualquer tipo de vandalismo, de quebra-quebra, de violência, repudiamos tudo isso foi muito bem colocado, ponto. A partir daí, é preciso olhar com atenção essas falas do Guilherme Boulos. Será que ele não está incitando uma multidão na Avenida Paulista? Será que isso não pode ser enquadrado em discurso de ódio, senhor Supremo Tribunal Federal? Isso não pode ser enquadrado em discurso antidemocrático? Dizer que vai tirar no braço? Dizer que a deputada Carla Zambelli, o deputado Nicolas Ferreira, apontando nominalmente, incitando uma massa contra essas pessoas que são figuras públicas, que andam na rua. Isso não pode ser enquadrado lá no artigo 286, talvez 287, não sei, mas penso que seja algum artigo parecido com esse do Código de Processo Penal. Não deu tempo de olhar aqui no Google, mas eu acho que é algo parecido com isso, incitação de crime. Então eu acho que está mais do que na hora, eu vou repetir, Paula, a minha modesta opinião aqui, de que a letra da lei deve pesar para os dois lados a mesma medida. Não existe ódio do bem, não existe incitação de crime para um lado e insuflar a massa do outro positivamente, não hesitar tudo errado. Então eu acho que a gente precisa mostrar que tem alguma coisa acontecendo no Brasil que está completamente fora da régua democrática na qual, e da balancinha da justiça, na qual tudo pesa de um lado como pesa para o outro. Silvio, como 286, Silvio. 286. O amor 286, venceu. O amor incitar venceu. Publicamente a prática de crime. Agora, só uma pequena nota que é impressionante como essa gente gosta de democracia sem povo e democracia sem oposição, né? Prendam os opositores políticos, prendam aqueles jornalistas que questionam, prendam. É a democracia sem povo, democracia de um partido só. A gente sabe que esse tipo de democracia, entre aspas, não passa de um regime totalitário e de ditaduras sanguinárias, que as páginas da história aí estão repletas delas. O amor venceu. É isso. Termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. A gente quer reforçar mais uma vez que estamos na plataforma Rumble. Mais de 38 mil pessoas nos acompanhando. Muito obrigada pela sua audiência. E, pessoal, precisa se inscrever aqui no canal. A gente está com 30 mil inscritos, 38 mil nos acompanhando. A gente precisa trazer vocês aqui para se inscreverem no canal, para acompanhar toda a nossa programação, além do programa Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais, toda a programação agora aqui no Rumble.
Tá ali para você que está nos acompanhando, revistaoeste.com/Rumble, assim você consegue nos encontrar aqui nessa plataforma. A gente pede a você que divulgue nos canais, nas redes sociais, nas redes de WhatsApp, enfim, para que mais pessoas possam aqui nos acompanhar também pela plataforma e pelo Twitter da Revista Oeste. Quero dar meu boa noite ao meu parceiro aqui de estúdio, Silvio Navarro, e reforçar mais uma vez que o site da Revista Oeste, revistaoeste.com, continua a todo vapor, com as melhores notícias de política e economia deste país. Boa noite, Paula Leal, minha companheira de estúdio. E inscreva-se, né? Fica um convite para você. Inscreva-se no nosso canal, tem um QR Code aí, você pode apontar o celular, o passo a passo é muito simples. Lembrando que é da sua assinatura que sai, enfim, que apoia este programa, como outros da nossa grade e também toda uma equipe de jornalistas independentes. Quero deixar aqui um beijo para a craque Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes e para o Guilherme Fiuza, que eu já estou com saudade. Uma ótima noite para você, amanhã a gente volta. Boa noite, Ana Paula Henkel. Vamos reforçar aqui a assinatura da Revista Oeste. Você bem leu um trechinho do texto do J.R. Guzzo, mas tem muito mais no site da Revista Oeste para quem é assinante, claro. Então, se você ainda não assinou, corre lá no site revistaoeste.com/assine para também se tornar um assinante e acessar os textos dos melhores jornalistas do Brasil. A gente já falou aqui, Silvio Navarro, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Augusto Nunes. Temos também Evaristo de Miranda, Bruno Meyer, Dagomir Marquesi. É um timaço que está aqui no site, na Revista Oeste, para você. Então, não perca, faça sua assinatura no site ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Boa noite, Ana. Bom, Paulo, eu vou entregar, então, quando as pessoas me questionam no Instagram, as lives que eu abro ali, os trechos que eu leio, as pessoas falam, nossa, mas de onde você tirou esse texto? De onde você tirou essa informação, aprendeu isso? Pessoal, meu livrinho ali, a minha assembleia de vozes, são os textos do mestre Augusto Nunes, Guzzo, do cracaço Silvio Navarro, e a fonte que eu mais bebo hoje é aqui na nossa Revista Oeste, recheada de textos brilhantes, inspiradores. Então, Paulo, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, que desde segunda-feira muitas pessoas mandaram mensagens para mim, principalmente no Instagram, dizendo que assinaram a Revista Oeste. Então, eu quero dizer que nós agradecemos muito, muito obrigada. Esse projeto, não apenas a revista, mas o Oeste Sem Filtro, eles conseguem existir e sobreviver agora, mais do que nunca, dentro desse estado, sob esse estado de exceção que estamos vivendo no Brasil, de censura e embargos, por causa de vocês. Muito obrigada. Paula, querida, obrigada pela condução do programa. Craque, Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes, um beijo ao Fiuza e a todos vocês. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, Augusto Nunes. Os textos do Augusto na Revista Oeste são sempre assim, líder de leitura, de comentários. Por que será, né? Obrigado. Boa noite, Paula querida, meu velho amigo Silvio Navarro, minha grande parceira Ana. Boa noite, Guilherme Fiuza. Volte amanhã. Faz 7 dias que o Fiuza está censurado nas redes sociais. E boa noite a vocês que nos acompanham. O que disse a Ana, sobretudo o que disseram, né? A Paula, a Ana, o Silvio, eu subscrevo sem ressalvas. Vocês é que permitem que a gente exista e nós estamos aqui brigando por vocês com muito prazer. Boa noite. Boa noite especial também, nosso querido Guilherme Fiuza, que não pôde participar do programa ontem. A gente espera você amanhã. E não esqueça de se inscrever no canal aqui no Rumble e de acompanhar hoje, 8h30 da noite, o Westcast. O convidado de hoje é o jornalista Patrick Santos. Uma boa noite e até amanhã.